Boa tarde, eu sou o Dr. Renan Francisco Oliva, médico neurologista, perito judicial. Hoje trazendo mais um caso diferente na- durante a realização de perícias. Tem uma condição que é muito importante o neurologista e o perito terem ciência, que se chama hidrocefalia de pressão normal. Então, sabemos que o cérebro ele é revestido como se fosse um motor de um carro por um óleo lubrificante. Então, esse líquido que banha o cérebro e que inclusive existe até uma tubulação para sua circulação se chama o líquor. Tem uma doença que não se sabe por que esse líquor ele começa a aumentar muito. Então, esse acúmulo de líquido gera uma hidrocefalia, que em grego significa água na cabeça. A hidrocefalia de pressão normal, a partir do momento que há o aumento do líquor, se vai comprimindo estruturas cerebrais, então pode levar a dificuldades na memória, no raciocínio, no equilíbrio, inclusive no controle de movimentos, principalmente das pernas e do controle da bexiga urinária. Então pode acontecer uma incontinência. Chamamos uma tríade da hidrocefalia de pressão normal, que é a demência, que é onde há prejuízo da memória, do raciocínio, da orientação, com dificuldades do caminhar, então é uma ataxia de marcha, junto com uma incontinência urinária. É uma condição muito interessante, muito importante de ser descoberta, porque ela é potencialmente curável, né? Então, normalmente, diante de um quadro suspeito, por achados clínicos e por imagens, se faz o que se chama de TAP test, que é se faz se avalia a maneira que o paciente caminha e as suas funções mentais, e aí é feita uma retirada, normalmente de 40 a 50 mililitros desse líquor. E após é feita uma nova avaliação na retirada para ver se o paciente melhorou tanto das funções mentais quanto dos movimentos. E caso o caso seja muito sugestivo, muitos casos acabam indo para cirurgia, onde o neurocirurgião ele coloca uma válvula para permitir o escoamento, o fluxo de líquor, normalmente ou para a coluna ou para o abdômen. E aí, a partir do momento que se remove uma parte desse líquor, a tendência é de normalizar, a não ser que seja um quadro muito avançado, em que já há um dano cerebral a ponto de se tornar irreversível. Então, essa condição, hidrocefalia de pressão normal, é uma entidade relativamente rara, porém, é muito importante se ter muita atenção diante de queixas gerais, sem explicação de um declínio da capacidade cognitiva, com dificuldades da memória, do raciocínio, junto com incontinência urinária e junto com essa alteração no movimento. E aí tem todas as questões, né? Então, tanto uma condição potencialmente irreversível, desse melhorando a qualidade de vida do paciente, quanto muitas vezes pode acontecer, como já aconteceu comigo na perícia, de nos depararmos diante de um quadro demencial, sendo que na verdade se tratava. Então, isso vai alterar a conclusão pericial. Então, muitas vezes, o que era para ser um quadro irreversível, de dano permanente, a partir do momento que a pessoa ela pode realizar a cirurgia, se torna algo temporário. Então, é muito importante o entendimento, a descoberta e a avaliação da situação dessa doença para se atingir o diagnóstico correto.